Dayana, tudo bom, Dayana? Desde a infância sinto uma sensação de queimação no peito e falta de ar quando realizo alguma atividade física intensa. Será que é asma? Oi, Dayana. Olha, eu não tenho como confirmar esse diagnóstico para você, se é asma ou não. Importante a gente deixar claro que esse espaço não é um espaço de consulta médica e nem para confirmação de diagnóstico e nem orientar você para um tratamento. Agora, falando em termos gerais, para que você possa entender um pouco melhor sobre a asma, né? Principalmente a asma induzida no exercício. A asma induzida ao exercício ela acontece da seguinte forma, né? Quando o ar ele começa a passar dentro da árvore respiratória, ele acaba ressecando essa árvore respiratória. E esse ressecamento dessa árvore respiratória, em alguns pacientes, faz com que essa desidratação estimule os receptores de broncoespasmo, ou seja, é como se os brônquios eles encurtassem e eles se contraíssem, então dificultasse a passagem de ar. Por isso que a gente chama de asma induzida ao exercício. Como é que a gente faz um diagnóstico disso? Isso aí tem que realmente seguir todo um protocolo, né, de investigação. Primeiro saber se você tem uma asma alérgica de base, que pode estar associada ou não, né? Muitas das vezes você pode ter uma asma induzida ao exercício não alérgica. Mas muitas das vezes também pode haver a possibilidade de você ter uma doença alérgica associada. Então, passar por aquele protocolo de investigação de asma, né, de origem alérgica, fazendo teste alérgico, prick teste, fazendo, de certa forma, os exames de sangue, aí já é específica, né, caso você tenha rinite, sinusite, inflamação de garganta, de orofaringe, é muito importante. Fazendo a prova de função pulmonar, lembrando que a prova de função pulmonar pode vir completamente normal, porque se ela for uma asma puramente induzida ao exercício, você somente vai desenvolver a reação na atividade física. Então, na hora que você estiver no repouso, você não vai, então, apresentar. Um exame muito interessante que poderia ser complementado para uma investigação mais aprimorada é o teste de broncoprovocação, né? Existem algumas substâncias, como a metacolina, e outras substâncias mais específicas que você poderia, então, fazer a broncoprovocação dessas substâncias com a orientação do seu médico e avaliado em um lugar preparado para isso e, consequentemente, você, então, ter uma noção se essa broncoprovocação causaria, então, esse broncoespasmo, esse encurtamento do calibre dos brônquios e isso poderia dar uma chance de nós entendermos se você tem uma asma induzida ao exercício ou não. Outra coisa, né? Certamente o pulmão e o coração são órgãos muito próximos, então quando a gente acaba tendo uma diminuição do calibre dos brônquios, uma diminuição na captação de oxigênio pelos alvéolos, então o coração acaba tendo que trabalhar mais fortemente. Então, isso pode induzir um aumento da frequência cardíaca. Agora, pode ser também que você não tenha nada disso, nada relacionado somente ao pulmão. Pode ser que seu problema seja exclusivamente do coração e acaba se manifestando também com falta de ar, porque seu coração acaba não funcionando adequadamente. A consulta a um cardiologista é importante até para que ele possa fazer o diagnóstico de determinados problemas, como arritmias cardíacas. Existem determinadas arritmias cardíacas que elas se manifestam durante a atividade física e é muito importante, então, essa avaliação pelo cardiologista antes de você fazer qualquer tipo de atividade física, porque a arritmia cardíaca elas podem evoluir para a fibrilação ventricular. O que é uma fibrilação ventricular? É uma arritmia cardíaca generalizada. É como se o coração ele não tivesse mais sincronia nos impulsos elétricos, ele simplesmente tivesse um impulso elétrico anacrônico, sem sincronia, sem toda uma coerência e, consequentemente, não havendo aquele impulso elétrico sincrônico, você acaba não conseguindo fazer com que seu músculo ele bata e bombeie então o sangue do seu corpo, levando então a um infarto agudo do miocárdio, uma parada cardiorrespiratória e ao óbito, né? Então por isso que é muito importante você, antes de fazer qualquer coisa, conversar com o seu pneumologista, né? Ver como é que está essa condição pulmonar sua, com o seu alergista, nós temos o Brasil Sem Alergia, que pode tentar atendê-la, e também com o seu cardiologista para ver se existe alguma disfunção cardíaca importante que esteja dificultando então esse seu coração funcionar adequadamente quando submetido a estresse, quando submetido a esforço, tá bom? Muito importante. Você vê que o objetivo dessa live é alertar vocês para coisas simples, né? Você está sentindo
sensação de queimação no peito, falta de ar, problemas relacionados a distúrbios cardiológicos, né? E a gente, de certa forma, pode ser que esse vídeo venha salvar sua vida de um ataque súbito. Hoje mesmo eu estava correndo hoje de manhã e me lembrei daquele filho que estava fazendo muito calor, né? E ele morreu por volta dos 43 anos, o Antônio Carlos Magalhães, né? Que era o filho do Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, né? Um político conhecido que hoje tem o ACM Neto, que está dando continuidade ao legado do pai e do avô. E ele faleceu dessa forma, né? Ele estava correndo em Brasília, num dia bastante ensolarado, com muito calor, e simplesmente teve um mal súbito e faleceu. Provavelmente, eu não me lembro exatamente qual foi a causa da morte, não sei se foi divulgado também, mas provavelmente por causa de uma fibrilação ventricular causado por um excesso da frequência cardíaca, que é onde o coração não conseguiu então mais manter aquele ritmo cardíaco adequado, tá bom? Um abraço, Dayana, obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta.